Shalom mais uma vez, Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Fábio Pires, nós estamos aqui nesse podcast, dia 4 de setembro de 2015, no dia especial, que é o dia da preparação para o Shabat, para aqueles que cumprem o Shabat, que sejam abençoados, para aqueles que não cumprem o Shabat, que sejam abençoados da mesma forma. Nós estamos aqui hoje, no dia 15 de Elul, de 5.780, 4 de setembro de 2020. Nós hoje temos um estudo muito especial, um estudo que nós gostaríamos de passar para todos vocês, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para os irmãos. Um estudo que não é meu, estou repassando esse estudo, estou fazendo a leitura desse estudo, como também uma filosofia de trabalho nossa, que é uma prática de trabalho nossa, que é valorizar os estudos dos irmãos, né, dos estudos que são feitos por lideranças, inclusive do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno. E nossa mensagem 23 do podcast Canal Fábio Pires, nosso tema Yeshua e o Yom Kippur, 24/9. Nessa mensagem, repito, mensagem 23, vai trazer aí elucidações, esclarecimentos, porque algumas pessoas dizem, mas eu não preciso cumprir Yom Kippur, isso é uma religiosidade, isso é desnecessário, quando Yeshua, e eu disse isso no podcast passado, na mensagem 22, está total e completamente relacionado às coisas do Eterno, a este processo de arrependimento, o chamado dia da expiação, né, onde a nossa alma fica em contrição, em aflição. Bendito seja o Eterno que nos deu este momento, este dia. Aguardamos a volta de Yeshua, o retorno de Yeshua, ele o nosso mestre, o nosso rabi. Yeshua que verdadeiramente é aquele que veio para fazer o sacrifício, a expiação de todo o mundo, né, ainda que algumas pessoas não creiam desta forma. Sim, ele veio para morrer no meu lugar e morrer no teu lugar também. Isso nós deixamos muito claro. Só que aqui nós temos uma roupagem de Yeshua, uma roupagem judaica, a roupagem essencial, correta ou israelita, mas às vezes parece, algumas pessoas têm vergonha de falar a roupagem judaica de Yeshua. Sim, irmãos, porque ele era judeu, da tribo de Yehudá, e o termo judaísmo, que eu quase sempre falo que eu evito um pouco de usar o termo, é o termo genérico que nós temos para aquela religião que se entende, doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Aliás, acompanhem os nossos próximos estudos da semana que vem, fiquem bem atentos, nós vamos trazer assuntos muito interessantes, nós vamos trazer assuntos aí sobre temas que estão sendo aí, inclusive, mal colocados na internet. Vamos fazer um trabalho aqui de esclarecimento de alguns pontos, de alguns temas, e contamos também, claro, com a bênção do Eterno nesse sentido. O nosso trabalho aqui é falar da palavra de Hakadosh Baruch Hu. Lembrando que o canal Fábio Pires, o podcast do canal Fábio Pires não é um canal monetizado, nós não fazemos mercantilismo com a palavra de Hakadosh Baruch Hu. Quero deixar também um grande abraço para o nosso querido e amado irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Também a honra aos trabalhos do grupo Torá em Porções, Techuvá Total, sabendo que nós temos aí compromissos com os nossos queridos irmãos, sabendo também que nós temos compromissos com aqueles que também apoiam este trabalho. Acompanhe-nos nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, em @Fabio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahav, @Relacionamentos da Torá, que é a nossa mais nova página, que fala sobre relacionamentos e o resgate do papel bíblico, tanto do homem quanto da mulher. Acompanhe-nos também no Twitter com mensagens diárias em @Fabio73b. Nós estamos também com mensagens lá, não sempre, claro, porque a gente não tem tanto tempo de ficar de hora em hora postando mensagens. O Twitter que é uma zona também um pouquinho, eu acho, um pouquinho feita de discórdias, aliás, de muita discórdia, se tornou
um palco para debates políticos muito fortes, então a gente não fala de política lá, falamos essencialmente da palavra do Eterno. Eu, que lembrando, sou apolítico, e a minha ideologia, a ideologia da Torá Sagrada do Eterno, aliás, que muitos se esquecem de que ela está válida ainda. Se você também quiser fazer parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp, que é o grupo Estudos Origens Hebraicas, que nós temos aí 5 anos de grupo, ele tem trazido muitos estudos interessantes. Estamos no estudo, hoje vamos iniciar o estudo 207, já são mais de 200 estudos que foram realizados, que foram feitos, e nós não trazemos apenas estudos feitos por mim, não, nós temos mensagens. Quero deixar um abraço para o Marlon Ricardo, nosso querido irmão Yachar, que estará conosco em trabalhos em breve. Eu que costumo colocar o Yachar, o Marlon Ricardo, como um dos 5 maiores conhecedores da Torá no país, né? Eu digo, de pessoas que desenvolvem um trabalho, às vezes até sozinho, um trabalho solitário, que não são ligados a congregações, não são ligados a sinagogas, por exemplo, né? Mas oficialmente falando, ele é do grupo Raízes Hebraicas da Fé. Então nós fazemos também a divulgação do grupo Raízes Hebraicas da Fé lá no Facebook. No Facebook também nós temos o nosso grupo Comunidades Messiânicas e o Judaísmo, né, falando essencialmente sobre os judeus, não judeus, a história dos judeus e não judeus, crentes em Yeshua, a formação das congregações. O trabalho que nós fizemos aí 2 semanas atrás sobre as congregações primitivas foi um que nós retiramos de lá. Então, Comunidades Messiânicas e o Judaísmo, e o grupo Raízes Hebraicas da Fé, ambos na rede social do Facebook. Acessem, entrem, nós temos lá um vasto arquivo, ambos os grupos, tá? Um vasto arquivo de ideias, de documentos históricos, e nós prezamos por isso. Tudo aquilo que a gente fala, a gente precisa provar dentro de documentos históricos, né, porque disso realmente nós temos tendenciosidades. A Igreja Católica é muito tendenciosa, por exemplo. Vamos fazer também outros trabalhos com relação a isso, tá? Agradeço mais uma vez, então, a presença dos irmãos que estão nessa mensagem 23. Bom, nós não costumamos mencionar os nomes dos irmãos dentro do nosso podcast, porque é um podcast padrão oficial, mas todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço para os irmãos. Esse é um canal simples, um canal humilde, tá, irmãos? O nosso único e verdadeiro objetivo é pregar, a falar da palavra do Eterno dentro das suas raízes hebraicas, valorizar o legado do povo do Eterno, do povo judeu, que sabemos está em fase de restauração. Sou um ardente defensor das 2 casas, e as 2 casas estão se reprogramando, estão se organizando, né? Somos defensores da nação que foi deixada por Hakadosh Baruch Hu, a nação de Israel. Sabemos, inclusive, de todos os temas proféticos que estão acontecendo. Os judeus abrirão os olhos para Mashiach e Yeshua, estamos conscientes disso. Bendito seja o Eterno, que todos que estão acompanhando esse trabalho também sabem disso. Bem, vamos então para a mensagem 23, você que está acompanhando esse podcast desde o dia 13 de julho, um podcast como se fosse um programa de rádio. O formato dele é um formato muito básico, muito prático, de rádio, né, e a gente valoriza também esse formato, porque no formato simples é um trabalho que a gente consegue desenvolver e que a gente consegue chegar mais rapidamente, mais facilmente aos irmãos. É como se você estivesse ouvindo um programa lá no antigo rádio de pilha, por exemplo. Eu acho muito legal isso, né? E a facilidade e a disposição, né, e a disponibilidade de um formato desses é bem interessante. O Eterno tocou no meu coração para que fizéssemos assim, do que fazer lives e às vezes se expor de maneira desnecessária. Às vezes fica algo um pouco moroso, né, apesar que a gente tem feito algumas lives também. Fizemos algumas recentemente que foram muito bem sucedidas, por sinal. Bendito seja o Eterno, e a verdade, a emet do Eterno, continuará sendo falada. Então, neste momento, o texto da mensagem 23, mensagem número 23 do podcast canal Fábio Pires, Yeshua e Yom Kippur. Segunda-feira, nós falamos, dia 31, falamos sobre Rosh Hashanah e Yom Teruah.
né? Então, fizemos aí um podcast sobre isso. Esse podcast está gravado, você tem acesso também dentro do nosso canal. Quarta-feira, no dia 2, fizemos um podcast falando sobre Yom Kippur, que é a celebração de Yom Kippur. E hoje comentamos que íamos fazer um texto, ler um texto que já está pronto. Eu vou dizer o autor desse texto, competentíssimo autor desse texto, um líder de uma grande congregação judaico-messiânica aqui no nosso país, e nós vamos estabelecer esse texto, inclusive para tirar as tuas dúvidas de que isso não é coisa de judeu, vamos colocar assim. Irmãos, a melhor forma de nós adquirirmos bom senso naquilo que nós defendemos é tendo acesso à informação. Tenha um preceito do nosso povo, do povo de Israel, muito interessante. Ouçam os dois lados da história. Observem as pesquisas, vejam os prós e os contras, a isso chamamos de bom senso. E dentro disso nós conseguimos fazer o quê? Um senso de juízo. Mas quando você analisa os dois lados, você vai precisar ter uma base forte para isso, para você poder bater o martelo, vamos pôr assim, entre aspas, sobre um assunto, uma ideia, uma opinião, são as escrituras, que é a Bíblia. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala escrituras, é apenas o chamado erroneamente Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, como alguns irmãos colocam, que é o Tanar, que é Torá, Navim, Ketuvim, escritos profetas maiores, profetas menores, Cantares de Shilomo e assim por diante, Mishlei, Kohelet, né, Provérbios, Eclesiastes e assim por diante. Estas são as escrituras. Então vamos deixar claro, Brit Hadashah, chamada de Aliança Renovada ou Novo Testamento, não é considerado como escrituras. Como não, irmão Fábio? Não é, irmãos, porque na verdade quando Yeshua falava sobre ser mencionado nas escrituras, ele ser mencionado nas escrituras, quando Shaul Hachalia falava que ele pregava as escrituras a respeito de Yeshua para os bereanos, não se estava falando e nem se sonhava em falar a respeito de Novo Testamento. Então, estamos deixando isso claro, falamos algumas vezes, mas a gente vem, né, de vez em quando a gente repete isso para os irmãos, principalmente os novos que estão acompanhando esse trabalho, possam também saber disso. Tá? O nosso texto, então, Yom Kippur, Dia do Perdão, é um texto muito interessante do senhor Rabino Messiânico Marcelo Guimarães, do Ministério da Congregação, ensinando de Sião, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, damos todo o crédito a ele, um texto muito bem composto, um texto muito bem feito, muito bem colocado, e nós damos crédito e valor, né, para quem merece, e ele realmente merece, tanto ele quanto os ótimos textos também do seu filho Rabino Mateus Sandona, Congregação Judaico-Messiânica Hatzion, né, Ministério Ensinando de Sião. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura, que diz assim: nesta época, início do outono, Israel ou primavera no Brasil, os judeus do mundo todo comemoram a sequência das festas típicas da estação de outono. Rosh Hashanah, também conhecido como Festa das Trombetas, dos 10 dias de arrependimento, cujo dia é conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão, e a Festa dos Tabernáculos, ou Festa da Colheita, que é chamada de Festa de Sukkot. Qual é a origem destes 10 dias de arrependimento? Então vamos lá em Vaikra, Levítico, se você está com a sua Bíblia, pedimos também que os irmãos tenham as Bíblias quando escutem, de preferência quando escutem o nosso podcast. Se você não estiver, vá acompanhando, eu faço uma leitura até tranquila, não costumo ler rápido, na verdade, né? Mas de preferência tenha as suas escrituras, a Brit Hadashah, junto a ti. Em Levítico, isto é, Vaikra, capítulo 23, verso 24, encontramos uma ordem que diz assim: no 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial ao som da trombeta, uma santa convocação. Ou, em outras versões, um memorial ao som do shofar, uma santa convocação. Após o exílio babilônico, este dia do soar da trombeta tornou-se conhecido como Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Na Torá, tudo o que conhecemos é que é um dia de fazer tocar as trombetas. No livro de Salmos, do Tehillim, encontramos referências interessantes. Tehillim 81,
verso 3, diz assim: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa, do nosso Moed, como falamos no hebraico. Bem, nesse salmo encontramos o tocar do shofar, que é um chifre de carneiro, na lua nova, que é a primeira do mês, e também chamada de o dia de nossa festa. Bem, o Salmo 81 traz à luz um outro aspecto tradicional desta festa. De acordo com a tradição desse dia, Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do sétimo mês, é também um dia que coroamos o Eterno como Rei das nossas vidas e da vida da nação. Entre o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do sétimo mês, e o dia da expiação, Yom Kippur, que é o 10º dia do sétimo mês, há um período de 10 dias separados para o arrependimento e perdão dos pecados de Israel. Esses dias são como um período especial onde as pessoas se tornam mais cerimoniais, mais contemplativas sobre os seus pecados, num nível coletivo nacional. O Eterno concedeu um dia para expiação dos pecados da nação. O chamado bode expiatório que era enviado ao deserto era uma prefiguração do trabalho de Yeshua, o Messias que morreu no madeiro pelos pecados do mundo inteiro. Por causa desta solenidade deste dia especial, tornou-se tradição tomar 10 dias entre os 2 dias santos para contemplação e arrependimento. Então, tradicional, a tradição de Amit Zeret, são os 10 dias anteriores à celebração de Yom Kippur. Poxa, irmão, mas isso é uma tradição, isso é realmente necessário. Irmãos, são boas tradições, aqui nós não somos contrários às tradições. Então, a gente coloca também, esse é o primeiro ponto de reflexão. Né? Então, há festas tradicionais dentro da Torá, que falam sobre, festas tradicionais extra-Torá, fora da Torá, que falam sobre algo específico da nação de Israel, que inclusive está nas Escrituras. Por exemplo, a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, está em 1º e 2º Macabeus, que foi retirado inclusive do cânon das Escrituras. Mas Yeshua, inclusive, como narrado em Yohanan, como narrado em João, celebrou esta festa. Então, o que nós temos que, na verdade, considerar, irmãos? Que nós temos festas da Torá, são 7 festas da Torá, nós lemos isso na segunda-feira, mas nós temos também celebrações tradicionais, e não há mal nenhum em você fazer uma celebração tradicional a respeito disso. Isso, aliás, é muito importante. Mas isso foi colocado pelos judeus, irmãos, por favor. Nós temos tradições também dentro do cristianismo, que não são ligados a coisas negativas. Vamos deixar isso muito claro. Então, o senso de juízo, você vai estabelecer isso para a tua vida, isso é muito importante. Se estiverem na dúvida, orem. É simples. Existe um ponto muito complicado entre os membros da Techuvá, e os irmãos conhecem o nosso trabalho, é um trabalho de aconselhamento, inclusive, né? Todo esse emaranhado de informações que a gente está observando, enxergando. Quero deixar também um abraço ao meu irmão Felipe Cunha, e seguir, inclusive, o exemplo dele, que ele coloca: orem ao Eterno. Isso é fundamental. Então, antes de você crer piamente nas palavras que nós estamos colocando aqui, antes de crer nas palavras do irmão Felipe Cunha, que eu acabei de mencionar, ou de qualquer outro que faz apresentação de programas, né, no YouTube, principalmente a pessoa que tem um microfone e acha que ela pode falar o que bem entender, e as coisas precisam ser levadas com muito cuidado. Aquilo que você ouvir, poxa, eu tenho dúvida, irmão, eu não sei se isso procede ou não. Procure nas Escrituras e ore ao Eterno. Nós temos que pegar esse costume de orar, da oração, de aguardar no Eterno. Quantos erros que nós cometemos porque nós não aguardamos a decisão do Eterno? Quantos erros eu cometi na minha vida porque eu não aguardei a decisão do Eterno, eu não sabia se aquilo era bom ou não, ou ruim para a minha vida, e achando que muitas das vezes que era algo bom, no final nos traz consequências ruins, né? Há caminhos que levam para a perdição. Nem tudo aquilo que você acha que é bom para você, o Eterno vai permitir que você faça. Esse é o ponto. Voltando ao assunto, então, de Yom Kippur, fundamental
Nós colocamos sobre Yom Kippur no podcast passado. Levíticos 16:31. Poxa, irmão, preciso fazer? Bom, se você está em Techuvá, se você se retirou do sistema católico protestante, você crê que o Eterno é um, você crê que Yeshua é o Mashiach, bom, independente de crer se ele é ou não o Eterno, porque aqui nós queremos que verdadeiramente nós vamos trazer um estudo sobre isso, forte inclusive, de que Yeshua não é o Eterno, de que Yeshua foi gerado pelo Eterno, mas em nenhum momento ele usurpou ser Hakadosh Baruch Hu. Isso está muito claro, inclusive, dentro da Brit Hadashah, dentro das suas palavras, inclusive, né? Se você crê que existe uma Tevilá em nome de Yeshua HaMashiach, e que você até pode refazer a tua Tevilá, nós até defendemos isso. Há outros ministérios que acham que não, que foi válido, e nós não estamos tirando essa legitimidade, tá, irmãos? Mas se você sente que você precisa fazer uma Tevilá para que o aspecto da trindade trintariano seja retirado, que não existe sequer em nenhum momento dentro do pensamento judaico, nós também vamos falar sobre isso, e isso é um tema longo, né? Fala sobre a trindade, por exemplo. Mas levando em consideração que Adonai Echad, o Eterno, é um, nós estamos trabalhando o que nesse sentido? De que você, reconhece o legado do povo judeu, reconhece as obras do povo judeu, reconhece verdadeiramente que Israel é a nação escolhida pelo Eterno, independente dessa nação, como essa nação está, sabendo que estamos vivendo em meio a atos, a revelações proféticas, a episódios proféticos que já aconteceram lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, reconhecendo tudo isso e mais alguma coisa, por que não fazer a celebração das festas? E outra, é fundamental, porque isso está marcado na Torá, e se você reconhece a Torá, nós temos sim que nos esforçar, ao contrário, inclusive, de que outras lideranças dizem. Começando por onde? Começando pelo Shabat. Se você está na Techuvá, você tem 2 anos de Techuvá, 3 anos de Techuvá, você não guarda o Shabat, você defende o mandamento, você está com uma falta perante o Eterno. A realidade é essa, e eu não estou falando isso porque eu posso, porque eu sou autônomo, sempre fui autônomo. Não é isso, irmão. Sabem por quê? Porque é um preço que nós pagamos. E Yeshua pagou um preço gigante, pagou um preço, no mínimo, 100.000 vezes maior do que o teu preço, que é o de não trabalhar, ou de sair do teu emprego, buscar um outro trabalho. Nós precisamos parar de relativizar as coisas. E o meu discurso não é o discurso da relativização. Respeito os outros irmãos que pensam diferente, respeito lideranças, roshim, líderes de congregações que têm uma outra visão, mas isso fica com eles. O que nós achamos é o seguinte, nós pensamos, o que nós defendemos, e não sou somente eu, não. São outros morot, outros irmãos instrutores. Shabat, princípio básico, precisa ser cumprido. Se você vai cumprir o Shabat lunisolar, se você vai cumprir o Shabat solar, se você vai cumprir o Shabat lunar, se você só guarda a parte clara do Shabat, meu irmão, não sei. Mas o importante é que você cumpra o Shabat. Ah, mas esse não é o Shabat verdadeiro que nós estamos vivendo, então não existe justificativa para isso. Se você não acha, tem provas básicas de que isso não é o Shabat dentro do sábado que deve se cumprir, e muito provavelmente nós estamos vivendo sim num calendário, eu já comentei isso algumas vezes, que não é o correto, nós já comentamos e falamos sobre isso. Isso não serve de base para que você não guarde o Shabat. Eu guardo o Shabat dentro do sábado, dentro do calendário gregoriano. É aquilo que eu posso fazer. É a minha intenção, é a minha kavaná, é aquilo que eu posso demonstrar, passar para o Eterno. Não posso, por causa do meu trabalho, guardar a versão lunar, o lunisolar, e respeitamos os irmãos que têm uma outra interpretação. E isso é fundamental, porque também nós aprendemos com as outras interpretações, né? Agora, partindo para as festas, guardar as festas é fundamental. Sabem por quê, irmãos? Mandamento. Solenidade. Não tem como nós darmos desculpas. O mundo está assim agora, nessa sociedade consumista, as pessoas trabalham dia e noite, não é por culpa do Eterno, irmãos. É porque o homem assim o fez, desobedecendo, porque na criação, lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, o mundo era de uma outra forma. Fomos nós que deturpamos a obra da criação e afetamos inclusive o cumprimento do Shabat.
exato são mandamentos, mitzvot. Então, quando você tem a obrigatoriedade de cumprir uma mitzvah, em várias outras mitzvot, nós temos que fazer sim, como nós falamos secularmente, das tripas do coração para agradar ao Eterno. Uma prova que a gente sempre fala, e Yeshua diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. Ora, essas palavras não são relevantes? Ah, irmão, mas Yeshua está falando apenas dos 10 mandamentos. Não está, não. Está falando das demais mitzvot, dos demais mandamentos envolvidos, inclusive dentro da celebração das festas. Então, que essas palavras, que nós não estamos impondo absolutamente nada para ninguém, nós estamos trazendo a reflexão que elas possam falar aos vossos corações. Voltando ao texto, qual é a origem desses 10 dias de arrependimento? Fizemos esta leitura, né? Então a origem está marcada em Levíticos, vai para capítulo 23, verso 24. No 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial ao som da trombeta, uma santa convocação. Também respaldado, endossado por Terrilim 81:3, tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Irmãos, marcado isso em Levítico e marcado isso em Salmo. Aí eu fico me imaginando como que o cristão, e como eu me colocando aqui, na verdade, dentro da minha posição, quando passava a leitura de Salmo, como eu encarava isso? Então, como que o cristão encara isso? Ele não consegue enxergar. Esta é a resposta. Por quê? Porque existe um véu que não traz esta revelação dentro do cristianismo como nós não tínhamos anteriormente. E o sistema católico protestante continuando a fomentar, a motivar que a pessoa continue guardando o Natal, guardando o Ano Novo, que é uma data extremamente pagã, inclusive, a um Deus, Deus dos portões. O início e a motivação principal, inclusive, do dia de Ano Novo. Então, não se conseguir enxergar. E as pessoas dizem, eu vivo pela Bíblia. Não vive. Isso não é verdade. A minha igreja é uma igreja bíblica. Não é. A minha igreja segue os mandamentos, segue os 10 mandamentos, tá? E as festas. A sua igreja que você considera como uma igreja escolhida pelo Eterno, na face da terra, como uma igreja remanescente, não guarda festas, continua guardando Natal, Ano Novo, escapam para as festas juninas gospel, por exemplo. Isso também acontece dentro de alguns ministérios, algumas vertentes que se intitulam como as guardadoras, né, sendo a remanescente, que guardam até o 4º mandamento, mas erram porque não cumprem as festas. Os judeus, de modo geral, levantam bem cedo antes do nascer do sol e recitam orações e cânticos de arrependimento que expressam a profunda tristeza que cada indivíduo e toda a coletividade tem pela fraqueza e pelos pecados que eles cometeram. Aliás, que nós cometemos. Não há nenhuma outra nação que gaste 10 dias meditando acerca da expiação e perdão dos pecados como a nação de Israel. Fundamental que nós estamos lendo, meus amigos, meus irmãos. Fundamental. A nossa mensagem número 23 do podcast Canal Fábio Pires, o tema Yeshua e Yom Kippur. E essa mensagem traz hoje, certamente, para você, uma profunda revelação. Não sei, na verdade, irmãos, qual é o estado que muitas pessoas se encontram aqui. Tá? E eu creio piamente que o Eterno abre as portas para todos. A partir do momento que você tem uma profunda relação de arrependimento dos teus pecados, sejam eles quais forem, você pode fazer esse retorno. O grande problema é que existe um mundo espiritual que está, de repente, impedindo a pessoa de fazer este retorno. Existe medo, temor, insegurança. Existe fatores externos, como o fator da família,
e principalmente as mulheres. Para o homem celebrar, para o homem fazer techuvá, é diferente da mulher fazer techuvá. Eu sei que há irmãs também que estão ouvindo aqui sabem disso que eu estou falando. Sabem por quê, irmãos? Muitos divórcios já aconteceram, muitos problemas familiares, brigas. Mas é isso que nós viveríamos no fim dos tempos. É isso que as pessoas precisam se conscientizar. E o nosso discurso, inclusive, por toda a liberdade que nós temos, que eu costumo dizer, inclusive, um abraço para o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, nosso discurso aqui é tranquilo, porque nós não estamos atrelados a sistemas. Eu defendo nossos irmãos judeus, me considero um judeu. É uma bênção ir para a sinagoga. É uma bênção você orar perante o Aharon da Sagrada Torá. É uma bênção você ouvir uma prédica, fazer as orações, assim por diante. Tudo isso nós temos dentro da nossa pequena congregação aqui em Goiás. Mas nós não estamos atrelados a sistemas institucionais. E nós temos a liberdade de falar, liberdade de pensamento, inclusive, de que outras congregações não teriam, porque estão atreladas a rabinos nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em Israel. Nós não temos este tipo de problema. E Yeshua foi muito contundente naquilo que ele disse no final dos tempos. E ele, inclusive, disse que a porta é estreita. Então, se a porta é estreita, se você quer assumir essa porta estreita, passe então os problemas com os teus familiares, seja incompreendido, seja chamado de maluco, de fundamentalista, de radical, trate-os com amor. Aí sim, isso é fundamental. Trate-os com respeito. Se eles se desrespeitarem, trate-os com respeito. Ainda assim. Se eles te ofenderem, trate com brandura. Ainda assim. Se eles forem jocosos, se eles te xingarem, trate-os bem. Ainda assim. Se eles te chamarem de maluco, de louco, trate-os bem, ainda assim. Se demonizarem certos aspectos daquilo que nós conhecemos, trate-os com tranquilidade, ainda assim. Sabem por quê, irmãos? Porque eles vão abrir os olhos. Isso é fundamental. Então não se sinta sozinho, não se sinta, ainda que você esteja, às vezes, fisicamente só, mas o Eterno está com você e nós temos recursos tecnológicos que nos ajudam. Você tem o recurso da internet, de um WhatsApp, onde você pode receber orações. No nosso grupo Estudos Orientes da Baraita, nós oramos pelas pessoas que passam por problemas. Nós temos um grupo de suporte também, um grupo de suporte geral, um grupo de assistência. Façam por onde, meus irmãos? Paguem o preço, porque nosso Mashiach pagou este preço. Nós não buscamos a salvação, então façam a celebração de Yom Kippur. Sejam coerentes com aquilo que vocês estão entrando. Sejam coerentes de acordo com aquilo que vocês creem que seja a Emet, a verdade. E a verdade do Eterno está na Sagrada Torá. Não importa se alguém não acredita, um amigo seu, irmãos, amigos não nos levam para o Olam Rabá, para a salvação. Nossos pais não nos levam para o Olam Rabá. Mas, irmão Fábio, eu tenho que honrá-los. Então eu não vou cumprir a festa. Ah, é mesmo? Honrar pai e mãe está abaixo de honrar ao Eterno. Quando você guarda uma festa, independente do seu pai e da sua mãe querer, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, você está honrando o Eterno. E você não tem necessidade de, entre aspas, honrar o homem. Você vai conversar com eles, expor a situação. Ser uma pessoa decente e civilizada em expor aquilo que você crê. Mas você não é obrigado a fazer o que eles querem. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aconteceu comigo. Ó. Então nós precisamos tomar o quê? Atitudes. E se eu não tivesse tomado a atitude que eu precisava tomar, bendito seja o Eterno, não por mim, mas porque Ele foi misericordioso com a minha vida. E tem sido misericordioso comigo e com todos vocês, com todos vós que estão aqui acompanhando esse programa, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse retrocedido, eu não estaria aqui hoje. Mas vale obedecer a Adonai Elohim, a Yahweh, como você queira chamá-lo, Yahuwah, não sei como você o chama, do que obedecer a homens. Atos dos Emissários 5:29. Bendito e exaltado seja o nome do Eterno, na tua vida, inclusive. Então creia, irmão, irmã,
Nós pecamos, sim, estamos cheios de pecados, não somos melhores do que ninguém. Aliás, somos muito pequenos, somos inferiores a muitas pessoas. Eu sou inclusive inferior a todos vocês que estão assistindo esta live e esse podcast, porque reconheço o meu estado que precisa ser restaurado perante o Eterno. Mas não é vontade humana, nem de governo, nem de amigos, nem de familiares que vão me fazer mudar a minha noção daquilo que está marcado na Torá Sagrada. Então pague o preço. Tenha uma vida legítima com o Eterno, bendito seja Ele. Tenha uma consciência tranquila perante o mude a sua vida. Techuvá é mudança, irmãos. Pare de ficar de frente à televisão. Pare de ficar vendo jogo de futebol. Pare de ficar usando camisa de jogo de time de futebol. Isso é idolatria, irmãos. Pare de usar camisa ou camiseta de uma banda de rock. Pare com isso, irmão. Idolatria. Eu estive nisso por muitos e muitos anos, mais de 20, 25 anos da minha vida. Isso desagrada profundamente ao Eterno. Pare com pornografia. Pare de acessar as redes sociais, onde você não faz nada. Fica vendo vídeos que vão idiotizar a tua cabeça, inclusive. Estude a palavra do Eterno. Tenha uma vida de afinco, de oração, de jejum. Arrependa-se dos teus pecados. Eu me arrependo dos meus todos os dias e lamento profundamente de pecados que eu cometi, que não poderia ter cometido, até inclusive conhecendo a palavra do Eterno. Pratique a Techuvá. Isso chama-se Techuvá. Existe um momento, irmãos, que o Eterno para, e este é o momento do mês de Elul, que o Eterno está analisando as nossas vidas. Aqui ninguém está com um discurso demagogo, não, irmãos. Eu não sei qual é o seu problema. Não é isso. Isso é coisa do passado, irmãos. Nós estamos aqui para oferecer a verdade, não a minha verdade que eu acho que é conveniente para mim. Opa, não é esta. Mas é a verdade das Escrituras, que muitos, inclusive, dizem cumprir, e que dizem a velha aliança de Israel, a velha lei, que pena que pensam assim, porque alguns acham que nós matamos bodes e ovelhas, não é possível uma coisa dessas. Irmãos, cumprir as festas do Eterno é uma das coisas mais fantásticas e deliciosas que existem, porque você sente a presença do Eterno nas festas. E Yeshua é o centro do significado das festas, porque o centro é sempre o Eterno. O centro de todas as coisas é sempre o Eterno. Yeshua é a personificação das festas. E eu sei que você pode estar passando por um problema gigantesco, que você talvez não tenha forças, mas para isso existe algo chamado oração e jejum. E nós vamos orar aqui hoje, inclusive, dentro desse podcast. E, inclusive, eu acho que eu tenho que fazer isso, inclusive, ou para iniciar ou para começar. Ou para o início e para o final. Isso é muito importante. E faremos isso. Para honrar o nome do Eterno. Ninguém precisa de honras, irmão. Eu não preciso de honra nenhuma. De homens, não, jamais. Lamentavelmente, muitas pessoas estão buscando honra. Os gurus da internet buscam honras. E muitos deles estão entrando num abismo porque estão com o ego muito cheio, inclusive. E nós vamos continuar a falar sobre isso. As pessoas se doerem, eu estando com as escrituras na minha mão, dentro de uma ética, vamos falar. Sempre trazendo um padrão doutrinário, isso é muito importante. O nosso objetivo é falar das coisas do Eterno, honrar o nome dele. E quando você celebra uma festa, um moed, você está honrando o nome dele. Por quê? Porque é isso que ele requer, é isso que ele precisa.
Precisa, eu digo entre aspas, é o que nós precisamos, né? Eu digo, é isso que o Eterno requer, porque no fundo ele não precisa de absolutamente nada de nós. Nós é que precisamos dele. E muitas vezes agimos com arrogância, agimos com falta de humildade, damos chiliques, fazemos más interpretações, fazemos as nossas próprias interpretações, dizemos que estamos em Techuvá, mas nos comportamos como a Inquisição Católica contra os judeus, como faziam os católicos, como fazia o Sr. Martin Luther, e nós vamos trabalhar sobre... Temos muita coisa a falar aqui, irmãos. Muita coisa. Então hoje é o momento, é a oportunidade que você tem de restabelecer este contato com o Eterno, de restabelecer este relacionamento com Ele. E qual tipo de relacionamento você deseja com o Eterno? É um relacionamento de fachada, porque eu posso ter o meu kippah, eu posso ter a minha barba, eu posso colocar um belo talite, aliás, existem belíssimos talites que são feitos aí. E meu coração estar poluído, contaminado. E este período de Elul é um período que você vai, de preferência, pedir perdão a quem você magoou, talvez receber perdão de quem fez mal a você. E como eu disse na mensagem passada do dia 2, não é através de uma simples mensagem de WhatsApp. No mínimo, nós precisamos gravar esta mensagem, caso você não tenha como encontrar a pessoa, ou você não queira vê-la. Às vezes isso acontece, porque às vezes você já sabe a reação daquela pessoa, mas grave uma mensagem, peça perdão. Mas irmão Fábio, eu fui tão prejudicado. Peça perdão. É isso que o Eterno requer de nós, irmãos. O Eterno requer humildade, sabem por quê? Eu vou dar a maior prova de que isto é verdade. Eu já passei por isso, inclusive, e foi difícil. Yeshua foi um homem humilde, e falta humildade hoje, inclusive para muitas pessoas. Pregam Yeshua, pregam as características de Yeshua e não tem muitos, 1/5 das características de Yeshua. E se soubessem verdadeiramente da grande responsabilidade que é estar aqui conduzindo um estudo, repassando a mensagem de Hakadosh Baruch Hu, eu acho que muitas pessoas, inclusive, pensariam, no mínimo, 5, 10 vezes antes de falar algo, de repassar algum tipo de mensagem. Isso é válido para todos, tá, irmãos? Para todos nós. O Eterno requer que nós tenhamos humildade, bom senso, e que você também tenha humildade e bom senso para repassar para alguém sobre a sua emuná, sobre a sua fé, mas aguente o tranco, como a gente fala. Um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelas mensagens. Aguente o tranco. Quando começarem a saber que você está guardando o Shabat, você certamente não será muito bem visto pela tua família. Eu conheço até pessoas que foram expulsas de família, do meio familiar, e começaram a guardar o Shabat. É a vontade do homem que você está fazendo ou é a vontade da sua família? E o Eterno deixa isso muito claro. Yeshua deixou isso claro porque ele também fez uma escolha. Isso não significa renegar, tratar as pessoas mal. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma questão de conceito. É possível amar as pessoas, inclusive aqueles que nos desprezam, cumprindo mandamentos? Claro que sim, mas o preço que você paga é alto. É possível você estar guardando Yom Kippur e as pessoas te criticando? Claro que sim. Basta a tua vontade, o teu empenho que está dentro disso. Então, se existe empenho, se existe perseverança, existe a atuação do Espírito do Eterno exaltado, bendito e entronizado seja o nome dele. Voltando ao texto, no dia da expiação, quase todo Israel e a comunidade judaica ao redor do mundo jejua. Nós falamos sobre isso, acompanhe também o nosso podcast na mensagem anterior. Tá? Ninguém come ou bebe por um período de 24 horas. Cada pessoa que não esteja doente ou grávida, ou seja,
maior de 12 anos jejua, abstém-se de comida e bebida por 24 horas. Isto aumenta a seriedade do dia no qual você contempla seus pecados e fraquezas. Os cultos nas sinagogas, os serviços nas sinagogas, geralmente, ou congregações, né, geralmente acontecem na noite anterior, normalmente pela manhã bem cedo e o último às 18h30 deste dia. Muitas pessoas permanecem na sinagoga por 10 horas para orar, suplicar ao Eterno pelo perdão dos pecados. A consciência de pecado, ensinada pelo Rabino Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, está provavelmente influenciada pelas orações do dia da expiação. Passagens como Romanos 7:24, que diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Podem estar influenciados pelas confissões do dia da expiação, que repetidamente enfatizam a fraqueza e a vulnerabilidade do homem. Há um interessante comentário feito pelo Rabino Ibn Ezra, um comentarista bíblico judeu medieval, a respeito de Levítico 16, versos 9 e 10. Ibn Ezra fixa seu comentário em Levíticos 16:9, que diz: se você deseja conhecer o mistério do bode expiatório, deve conhecer primeiro quem morreu na idade de 33. Olha que coisa interessante, irmãos. Não foi ele quem elaborou este ponto. Um comentarista posterior, um dos mais famosos rabinos judeus da Era de Ouro, do exílio espanhol, o rabino Moshe ben Nachman, afirma neste verso, diz ele: eu digo que o rabino Abraham ibn Ezra quis dizer a idade de 33. Esaú e o reino de Edom, diz ele. Mas olha que interessante, irmãos. Quem morreu na idade de 33, irmãos? Senão Mashiach e Yeshua. Como é bom ter a liberdade para falar certos pontos. E como é bom levantar, inclusive, a possibilidade do Rabino Ibn Ezra crer em Yeshua, porque isso aqui é um descortinamento, é uma exposição enorme, gigantesca. Na terminologia judaica medieval, Esaú é Yeshua e o reino de Edom é o Império Romano. Assim, o Rabino Moshe identifica a pessoa de quem o Rabino Ibn Ezra estava falando como sendo Yeshua. Yeshua é o bode expiatório que leva os pecados de Israel sobre si no dia da expiação. É interessante ver rabinos que identificam o bode expiatório como Yeshua e ainda não acreditam nele. Interessante, né, irmãos? Bem, a razão pela qual esses rabinos são capazes disso é porque eles viviam sob a impressão errada que cristianismo é para gentios e não para judeus. Muitíssimo interessante. Vamos fazer um estudo sobre rabinos também, tá, irmãos? Tirar algumas algumas cortinas que estão sendo colocadas, infelizmente. O Eterno vai revelar muita coisa a muitas pessoas, como revelou a mim. E eu tenho certeza, irmãos, que aqueles que criticam, na verdade, certamente verão que a palavra do Eterno, ela é total. Ela não é e não representa a mentira deste mundo material. A palavra do Eterno está acima de todas as coisas. E para você que está nesse início, né, de caminhada, de teshuvá, para você que está nesse início de descoberta das suas raízes hebraicas da fé, você precisa de ajuda. Então a gente disponibiliza a nossa ajuda. Eu disponibilizo ajuda para os irmãos. Converso com muitas pessoas, mas disponibilizo no meu tempo, que é tão precioso. A gente fala que o nosso tempo é curto, mas depende do modo que você age com o teu tempo, né?
Fazemos com carinho, fazemos com amor, inclusive para com todos, sem exceção. Temos outras pessoas que também podem ajudar os irmãos. A política da Igreja Católica em relação ao povo judeu apenas reforçou essa ideia errada. Yeshua veio em primeiro lugar para o povo de Israel. Os cristãos têm a responsabilidade de orar pelas boas novas para o povo judeu, senão por outra razão. Pelo fato de que eles receberam as boas novas dos judeus. Mais um tema para reflexão. Receberam as boas novas dos judeus. Receberam as boas novas de um rabino judeu. Receberam as boas novas de um homem membro da tribo de Judá. Receberam as boas novas também do povo Yehudi, porque outros judeus, a mandado de Yeshua, foram levar as Bessorot, as boas novas, aquilo que o cristianismo conhece como evangelho. Qual é a aplicação disso tudo para os seguidores de Yeshua, o Mashiach? Estamos terminando agora a nossa live, o nosso podcast. Consciência de pecado é talvez o tema mais pregado nos púlpitos das igrejas ocidentais. Arrependimento é certamente o maior princípio de todas as religiões bíblicas. Os cristãos frequentemente pensam que são proprietários de confissões e arrependimentos por fé e graça. A verdade é que tanto no judaísmo quanto no islamismo há uma sustentação de uma forte crença para o arrependimento. Há coisas que podemos aprender do judaísmo nesses 10 dias de arrependimento. Isso que foi uma menção do texto, tá, irmãos? Do senhor Marcelo Guimarães. Aqui ninguém está falando de islamismo, tá? Nem sequer cogitamos a falar disso. Nem podemos falar sobre isso. Os muçulmanos têm também o dever de fazer uma conversão ao Elohim de Israel e das nações, entrando pela porta que Yeshua HaMashiach, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aberto para os muçulmanos, está aberto para os budistas, está aberto para os umbandistas. Através de Yeshua que somos levados à salvação. Estamos deixando isso muito claro, tá, queridos? Dez dias de arrependimento, há certas coisas que podemos aprender do judaísmo, principalmente o judaísmo ensinado por Yeshua. Primeiro, estabelecer um tempo para meditar acerca de seu status com o Eterno, sua necessidade de arrependimento e deixar que este tempo seja oportuno para se fazer um esforço concentrado. Segundo, durante este tempo separado para o arrependimento, você deve levantar-se bem cedo e começar seus dias com uma confissão de pecados. Terceiro, há itens que exigem um arrependimento coletivo e, consequentemente, devem envolver toda a comunidade no processo de arrependimento. Quarto, embora o arrependimento seja de responsabilidade individual, é importante que as pessoas façam isso juntas, estabelecendo um tempo especial para isso. Há algumas pessoas que desprezam essa ideia e dizem que devemos nos arrepender diariamente e instantaneamente quando nos surpreendemos em pecado. Mas a verdade é que há muitos pecados que cometemos inadvertidamente e sem ter a consciência deles. Nós precisamos gastar tempo em nos concentrar com a congregação, com a nossa comunidade, e fazer isso nos 10 dias de arrependimento. Mas para o povo judeu que não acredita em Yeshua, que é a sua maior parte, o processo de arrependimento é complicado pelo fato de que há muitos textos bíblicos que são lidos nos cultos do dia da expiação, que mencionam a necessidade de sangue e sacrifício para o perdão de pecados. Aqueles que acreditam em Yeshua, Mashiach, sabem que o sangue de bodes e touros não mais corre no altar para expiar os pecados de Israel, mas o sangue derramado por Yeshua por nossas transgressões ainda está disponível para expiar e perdoar e redimir os judeus de seus pecados. A nossa oração neste ano é que durante esses 10 dias de arrependimento, Adonai revele ao seu povo amado que já proveu o cordeiro para a expiação dos pecados. Por outro lado, a minha oração, como diz o texto do Rabino Marcelo Guimarães, é também para que o mundo cristão gaste tempo e avalie seus erros e pecados coletivos e individuais cometidos. E gaste mais tempo ainda reaplicando o sangue de Yeshua, que está ainda fresco e não seco, capaz de perdoar os pecados da humanidade.
Agradecemos imensamente por esse texto maravilhoso, um texto muitíssimo importante, e damos o crédito, né, do Rabino Marcelo Guimarães, do Ministério Ensinando de Sião. É fundamental darmos honra a quem faz os trabalhos, independente das diferenças doutrinárias que possamos ter, diferenças de conceitos e assim por diante. Não importa, irmãos. Lembrando que ninguém vai pensar exatamente como você, 100% da maneira que você pensa. Por isso que o bom senso, o senso de juízo deve ser realizado. E eu sei que há pessoas aqui que inclusive estão ouvindo muito bem as palavras que estão sendo colocadas, porque nós estamos vivendo um momento de busca. Seja humilde, irmão. Pare de achar que aquilo que você está fazendo, muitas das vezes, compete única e exclusivamente a você, de que você é um arauto, um atalaia do que você está comentando, que só você, daquilo que você está colocando, é importante. Valorize o trabalho alheio. Arrependa-se dos teus pecados. Será que tudo aquilo que você coloca em seus trabalhos, o que você fala para os seus parentes, o que você, inclusive, coloca nas tuas orações, está sendo realmente importante, necessário e suficiente para que o Eterno perdoe os teus pecados? Que faça o homem uma análise de si mesmo. Isso é muito importante. Que faça o homem uma análise neste período maravilhoso que estamos vivendo de Elul. E nós chamamos os irmãos a uma reflexão. E peço humildemente, irmãos, que orem por mim, por favor. Fábio Pires, orem pela nossa pequena congregação Der Zahav, aqui no estado de Goiás, hoje localizada no estado de Goiás, pelos nossos irmãos que ficaram em São Paulo, que congregavam conosco, pelo nosso centro de estudos Der Zahav, e nós agradecemos imensamente aos irmãos que acompanharam essa mensagem, estendemos mais o tempo, porque o tempo, né, para se falar desse assunto, ele realmente é muito importante, e que os irmãos possam ter a consciência de que celebrar uma festa, ter uma celebração, ela é fundamental para as nossas vidas. Mensagem número 23 do podcast Canal Fábio Pires, o tema Yeshua e o Yom Kippur, aqui no YouTube. Acompanhe-nos pelas redes sociais em @Fábio73book, @CTDerzahav, @CTDerzahavGO, @Relacionamentos da Torá, tudo isso no Instagram. Acompanhe-nos também em @Fábio73b no Twitter. Acompanhe-nos também, se você quiser adição no grupo Estudos Origens Hebraicas, no WhatsApp, fique à vontade, um grupo para iniciantes de Teshuvah. Se você tiver alguma dúvida, um esclarecimento, tenho muitas mensagens para serem respondidas, estou em certa dívida com os irmãos, mas mande mensagens para nós no e-mail fabio73b@gmail.com. Agradecemos a todos os irmãos, acompanhe também as nossas mensagens especiais que nós trazemos, deixamos aí um documentário muito importante sobre a nação de Israel. Acompanhe, deixamos ontem esse documentário. Você vai, inclusive, elucidar algumas coisas, né, para algumas pessoas que às vezes não conhecem a história de Israel exatamente, sabem pelos outros. Né? E esse trabalho é o trabalho do irmão Dave Hunt, do Ministério Chamada da Meia-Noite, um cristão, inclusive. Né? E a gente sabe que imensamente há pessoas dentro dos ministérios cristãos que defendem a nação de Israel, porque grandes serão as perseguições, já estão acontecendo, a cristãos, a judeus, judeus messiânicos e assim por diante. Né? Obrigado, meus irmãos. Deixem um like para este canal, divulguem esse trabalho para outras pessoas. Nosso objetivo é alertar, abrir os olhos. Esse não é o único canal que trata das verdades do Eterno. Também apoiamos os trabalhos idôneos de outros irmãos que fazem um trabalho muito importante.
e que realmente também merecem o nosso crédito. Um abraço especial, então, para o irmão Felipe Cunha, para o nosso irmão Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo, uma congregação nazarena. Um outro abraço para o nosso irmão Samuel Benini, que eu chamo carinhosamente. Abraço também para os demais irmãos que fazem um trabalho competente nesta rede social. Este é o podcast do canal Fábio Pires. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Voltamos na segunda-feira, dia 7, com mais uma mensagem, a mensagem 24. Continuaremos a falar sobre Yom Kippur, continuaremos a falar desse período tão especial, que é o período fundamental para a nossa Teshuvá. Período, inclusive, que nós falamos que abranja toda a humanidade, não apenas judeus messiânicos, judeus nazarenos, judeus normativos, reformistas, liberais, mas abrange também um período de julgamento, né, que o Eterno vai inclusive decidir quem vai viver, inclusive no próximo ano. Isso é válido para os cristãos, nossos irmãos cristãos, e para pessoas de outras religiões também. O Eterno está aguardando uma conversão. O Eterno está aguardando um arrependimento. Um grande abraço. Muito obrigado àqueles que acompanharam esse trabalho. Que o Eterno vos abençoe e desejar uma excelente preparação para o Shabat. Shabbat Shalom a todos vocês. Que sejam abençoados em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias.